Bom, dando continuidade, então, a gente está na segunda aula ali sobre análise matemática da potência, tá? Na aula passada a gente parou num exemplo aqui onde a gente tinha feito cálculo para energia absorvida em um ciclo, potência instantânea e potência média numa carga, tá? Foi esse exercício aqui. E agora, dando continuidade, a gente vai ver agora a potência em fontes DC, tá? Começando, depois a gente vai ver em fontes AC. Começando com as fontes DC, então, a potência entregue ou absorvida pela fonte ela pode ser explicada a partir da definição de potência útil. Então a definição de potência útil é essa daqui, tá? É o valor médio ali da multiplicação da tensão pela corrente. Como a gente está falando de fonte DC, esse valor o V aqui ele é uma constante, né? Porque é uma fonte DC, então ele sai para fora da integral, tá? E aí se a corrente elétrica ela for pulsada, que nem nesse caso aqui, ou mesmo alternada, independente da função que ela tiver, né, poderia ser qualquer função aqui. No caso, eu estou representando para esse circuito aqui, onde eu teria uma chave que fica pulsando aqui a cada período de tempo t. E a potência, então, entregue por essa fonte aqui, para esse resistor aqui, né, ela pode ser explicada por essa expressão aqui. Eu extraio o V para ele ser constante, aqui no caso 9, né, ele sai para fora da integral, e faço simplesmente aqui o valor médio dessa forma de onda da corrente, tá? Independente de qual forma de onda que isso aqui for, tá? No caso é uma onda quadrada aqui porque eu estou representando uma chave, tá? Uma situação comum aqui que a gente vai ter na eletrônica de potência. Então, tendo uma chave aqui que abre e fecha ciclicamente, se eu quiser saber a potência média, a potência ativa entregue por uma fonte DC, simplesmente vou fazer o valor, o VDC, né, que é o valor da fonte, vezes o valor médio da corrente. Então, essa aqui, ela acaba virando aqui uma definição aqui para potência em fontes de corrente contínua. É o V médio, né, ou V, que o próprio valor médio de uma constante é o valor dele, né, no caso aqui 9, nesse exemplo, vezes o valor médio da corrente elétrica que é dada por essa expressão aqui dentro do parênteses. Né. Se a corrente for DC e a tensão que for variável, então a corrente ela vira uma constante e o valor médio aqui vai ser o valor médio da tensão, tá? Isso também é válido. Então eu tenho essa expressão aqui, alternativamente ali para potência em fontes de corrente contínua. Potência média absorvida por um indutor, tá? Isso é bem importante, porque o indutor ele aparece bastante ali em projetos ali de eletrônica de potência, então é bom a gente ter bem em mente ali alguns conceitos básicos como esses aqui, tá? A potência média absorvida em um ciclo por um indutor ideal é nula, tá? Significa que ora a potência instantânea é absorvida, ora ela é devolvida para o sistema dentro de um ciclo completo. Então, nos indutores, para correntes periódicas, a tensão média de um ciclo é sempre nula. Assim, a potência média é nula. Se eu fizer o valor médio da tensão, que é nulo, vezes o valor da corrente elétrica, que eu vou ter, que vai ser um valor diferente de zero, multiplicar qualquer valor por zero é zero. Então, a potência média no indutor é nula. Tá, esse conceito ele é muito utilizado nos conversores CC-CC. Se eu aplicar essa expressão aqui, tá, o valor médio da tensão aqui, dentro de um período em cima do indutor, ele vai ter que sempre ser zero, tá? Se a corrente elétrica que percorrer ele for periódica. Então aqui eu vou mostrar isso aqui com um exemplo, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui um indutor de 5 mili, que tem uma corrente elétrica que é mostrada, que é dada de acordo com essa expressão aqui, e ele pede para determinar a forma de onda da tensão, potência instantânea e calcular a potência média absorvida pelo indutor. Então, partindo da forma de onda da corrente, tá? A gente sabe que a relação entre tensão e corrente do indutor é essa daqui, né? V igual a L d I dt. Se eu fizer a derivada dessa corrente elétrica aqui em cada um dos pontos, tá? Eu vou ter esse valor aqui. A derivada então de uma reta é uma constante. Vocês vão ver que no âmbito da eletrônica de potência, dos conversores CC-CC, essas formas de onda aqui, de tensão e corrente do indutor, elas são bastante comuns de se encontrar, né? Então por isso até que eu trouxe esse exemplo aqui, com essas formas de onda aqui. Então se eu fizer a derivada aqui de uma reta que sobe, né, eu tenho uma derivada positiva, é mais 20. Já se a reta ela é decrescente, a derivada é negativa, é menos 20. Então como a gente viu lá, o indutor ele vale 5 mili, então 5 vezes 10 é menos 3, e a taxa de variação ou derivada, ela é simplesmente o valor da corrente elétrica aqui. Tá, eu vou dividir esse ciclo em dois, porque hora a corrente sobe, hora ela desce. Então no primeiro ciclo a corrente ela sobe 4 amperes em 1 milissegundo, então a taxa de variação é 4 amperes em 1 milissegundo, 4 dividido por 1 vezes 10 a menos 3, vezes o 5 vezes 10 a menos 3 vai me dar 20 volts, tá? E aqui é a mesma coisa, ele cai 4 amperes em 1 milissegundo, né? Aqui de 1 aqui para 2 dá 1 milissegundo, aqui embaixo vai ser menos 20 volts. E a potência, tá? O gráfico da potência do indutor ele é simplesmente o gráfico da tensão
da tensão aqui vezes o da corrente. Então, se eu multiplicar ponto a ponto aqui esses dois gráficos, eu vou obter esse valor aqui. Percebam que o valor médio, se eu aplicar a definição de potência ativa aqui no indutor, o valor médio que a gente vai encontrar é zero. Então, a potência ativa total consumida ou entregue pelo indutor, ela é zero. Que hora ele está consumindo, hora ele devolve a potência. Então, valor médio zero. Se essa corrente elétrica aqui, ela fosse, em vez de ser uma corrente aqui triangular, ela fosse uma corrente constante, né? Uma situação que é muito comum ali também na eletrônica de potência, onde tu tem, por exemplo, uma carga RL e a indutância da carga ela é muito maior, a reatância indutiva da carga ela é muito maior do que a resistência, né, do resistor, e eu aplicar um sinal de tensão alternada nessa carga, então ela vai forçar a corrente elétrica a ser constante, né? E aí se eu fizer a derivada de uma constante, a tensão, né, a queda de tensão no indutor, ela vai ser zero. Então, a potência média também, nesse caso, o gráfico seria todo zero, né? É uma outra situação ali também que é bem comum ali nos conversores CC-CC. Analogamente, tá, se a gente falar agora do capacitor, a potência média absorvida em um ciclo por um capacitor ideal também é nula. Isso significa que ora a potência instantânea ela é absorvida e ora ela é devolvida para o sistema. Então, nos capacitores, tá, ao contrário dos indutores, para tensões periódicas agora, né, antes era correntes, agora para tensões periódicas, a corrente média de um ciclo também é sempre nula. Assim, a potência média é nula. Então, se eu fizesse um exemplo análogo para o capacitor aqui, a gente encontrar o mesmo gráfico aqui de potência, tá? O valor médio desse gráfico aqui seria nulo e a potência média absorvida pelo capacitor é nulo. Tá? O conceito também é bastante utilizado nos conversores CC-CC. Então, na próxima aula eu vou estar falando sobre o valor eficaz, o valor RMS, tá? A gente vai estar fazendo um estudo ali para que ele serve, como que a gente obtém ali o valor eficaz de uma forma de onda, tá? Que é outro conceito bastante utilizado na eletrônica de potência. Se tu gostou desse vídeo, deixa o joinha, compartilha, e se não for inscrito ainda, se inscreve no canal, tá? Então, obrigado por assistir, até a próxima.